A Conquista das Virtudes. Para uma Vida Realizada. Páginas 45 a 50. Francisco Faus. Alguns meios para alcançar deliberações decisivas. É impossível decidir-se a cultivar virtudes sem meditar sobre elas, sem uma oração mental séria e sem um exame de consciência frequente. Mas eu não sei fazer isso. Você talvez me diga. Não se preocupe. Não é difícil aprender, praticar e conseguir. Para começar, sugiro o seguinte. Assim que possível e com um mínimo de preparo, faça um retiro espiritual. Procure participar, semanalmente, mensalmente, de palestras ou meditações de espiritualidade cristã, para abrir os olhos e enriquecer a mente e o coração. Decida-se a dedicar todos os dias um tempo fixo a uma leitura meditada da Bíblia. Todo cristão deveria fazer isso. E de algumas obras de espiritualidade cristã, mas que seja uma leitura refletida e aplicada às realidades da sua vida atual. Com toda a liberdade, sugiro que procure alguém que possa lhe oferecer com regularidade, por exemplo, mensalmente, uma orientação espiritual cristã. Um diretor espiritual que conheça sua vida, seus problemas, aspirações, lutas, avanços e tropeços, e que possa aconselhá-lo. Defina agora, antes de seguir para o próximo capítulo, qual a virtude mais urgente, a que mais lhe faz falta, e direcione para ela todos os recursos espirituais disponíveis, tanto os de grande quanto os de médio impacto, orações, sacrifícios, sacramentos, etc., sob a moderação do seu orientador espiritual. São José Maria Escrivá dizia, de certo modo, a vida humana é um constante retorno à casa do nosso Pai. Retorno que ocorre mediante a conversão do coração, traduzido no desejo de mudar, na decisão firme de melhorar de vida e que, portanto, se manifesta em atos de sacrifício e doação. É Cristo que passa. Peça a Deus essa resolução firme que tantas vezes nos falta. Peça-lhe um querer que queira. Diga ao seu coração que deseja ser sincero e sinta o estímulo dos santos que agiram dessa forma, foram felizes e souberam fazer os outros felizes. Oxalá todos nós pudéssemos fazer com plena sinceridade a oração que São José Maria Escrivá fazia. Meu Deus, quando é que eu vou me converter? Notas explicativas. Retiro espiritual. Consiste em um período em que a pessoa se afasta das atividades cotidianas para dedicar-se à oração e reflexão, buscando fortalecer a fé e o autoconhecimento. É comum em várias tradições religiosas, especialmente no cristianismo. É uma figura que orienta uma pessoa em seu desenvolvimento espiritual, oferecendo conselhos e acompanhamento. Esse papel pode ser desempenhado por um padre, pastor ou por alguém com experiência e formação na vida espiritual. 3. Conversão do coração. No contexto cristão, a conversão representa uma mudança interior, um arrependimento sincero e a decisão de alinhar a vida aos ensinamentos de Jesus Cristo. 4. Sacrifícios e doação. Refere-se a atos em que a pessoa abre mão de algo ou se entrega ao bem do próximo, como expressão de amor e compromisso com a fé. 5. Querência de mudança. O termo querer que queira é usado para indicar um desejo profundo de transformação, mesmo quando a pessoa sente falta de forças para realizá-la. Essas explicações podem ajudar na compreensão do texto, oferecendo um contexto mais amplo sobre temas e práticas da espiritualidade cristã. 14. Luta. Resoluções e concretizações. Toda resolução de conversão, de mudança profunda, precisa se desdobrar depois, como já apontamos, em decisões concretas e em ações pontuais no dia a dia. Esses atos, quando praticados repetidamente, geram o hábito da virtude. Catecismo da Igreja Católica, 1084. Vamos focar, como ponto inicial de reflexão, em alguns exemplos simples que depois facilitarão nossa meditação. Estes são pequenos exemplos de atos deliberados de virtude, retirados dos escritos de São José Maria Escrivá. 3 exemplos. Sobre a resolução de ter paciência. O sorriso amável para quem te incomoda. A conversa afável com os importunos e inoportunos. Não dar importância a cada dia a algum detalhe incômodo ou impertinente das pessoas com quem você convive. Caminho. Esforce-se, se necessário, para perdoar sempre aqueles que te ofendem desde o primeiro instante. B. Sobre a resolução de aproveitar o tempo. Supere-se a cada dia, desde o primeiro momento, levantando-se pontualmente em um horário fixo, sem conceder nem um minuto à preguiça. Se você não tem um plano de vida, nunca terá ordem.
caminho. Não deixe o seu trabalho para amanhã, caminhe. Esforce-se para não adiar, sem motivo justificado, aquela tarefa que é mais difícil e trabalhosa. Lute para conseguir o tempo necessário para cada coisa. C. Sobre a resolução de praticar a castidade. Deus concede a santa pureza àqueles que a pedem com humildade. Tenha em mente que, às vezes, esse pedido deve ser intenso e cheio de fé. Podemos ser castos, vivendo vigilantes, frequentando os sacramentos e apagando as primeiras chamas da paixão, sem deixar que a fogueira tome corpo. Não tenha a covardia de ser valente, fuja. Fugir aqui significa evitar a ocasião de pecado. Notas explicativas 1. Conversão. No contexto cristão, trata-se de uma mudança de vida e uma busca sincera de seguir os ensinamentos de Jesus Cristo. A conversão vai além de decisões isoladas, envolvendo um compromisso contínuo. 2. Virtude da castidade. Esta virtude é compreendida na tradição cristã como um caminho para viver a pureza em pensamentos, palavras e ações. Escrivá propõe a vigilância e a oração como formas de manter esse propósito. Não se pode andar fazendo equilíbrios nas fronteiras do mal. Amigos de Deus. Esses são apenas 3 exemplos de decisões concretas e de propósitos práticos. Por ora, eles bastam para nos mostrar que as resoluções de melhorar nas virtudes devem se concretizar em propósitos bem definidos. Vamos tratar das 3 virtudes mencionadas mais a fundo na terceira parte do livro, capítulos 19, 27 e 33. 4 pontos básicos. Critérios que deveríamos considerar para que nossas lutas sejam concretas e eficazes. 1. Primeiro, onde não há mortificação, não há virtude. Caminho. Esse é um princípio que deveremos lembrar várias vezes ao longo do livro. Não se pode conquistar virtudes sem mortificação, sem fazer o esforço necessário para vencer, com sacrifício, os impulsos dos vícios ou tendências que se opõem a elas. Preguiça, gula, sensualidade descontrolada, mau humor, desorganização, entre outros. Mortificar é negar e eliminar um mal, muitas vezes o único modo de garantir um bem. Considere um exemplo atual. O chefe de uma empresa que, por orgulho, costuma ser grosseiro e injusto com seus subordinados. Esse chefe só poderá empreender o caminho da conversão se, depois de pedir a ajuda de Deus, decidir mortificar seus impulsos interiores e seus hábitos externos de rudeza, arrogância e desprezo, que o levam a humilhar os outros. 2. Segundo, não pudeste vencer nas coisas grandes, porque não quiseste vencer nas pequenas. Aqui chegamos a um ponto crucial. Os hábitos virtuosos são frutos de muitos atos concretos. Pense, por exemplo, na virtude da coragem. Arriscar a vida para salvar uma pessoa de um incêndio é um ato heróico, mas essa ação isolada, por mais admirável que seja, não cria a virtude da coragem. Há apenas um caminho para alcançá-la: fazer esforços cotidianos em situações concretas que exijam coragem. Isso inclui, por exemplo, o empenho em dizer sempre a verdade, mesmo que isso cause algum constrangimento. Aceitar as dores e sofrimentos sem queixas. Ser fiel à ética profissional, mesmo que isso signifique ganhar menos, e ter a coragem de defender a fé católica e a Igreja em ambientes onde se zomba delas. Como disse Jesus Cristo, quem é fiel nas coisas pequenas, também será fiel nas grandes, e quem é injusto nas coisas pequenas, também será injusto nas grandes. Notas explicativas. Mortificação, no contexto cristão, refere-se ao ato de negar a si mesmo ou aos próprios desejos para superar vícios e defeitos, buscando o crescimento espiritual e a prática da virtude. 2. Virtude da coragem. Embora atos isolados de heroísmo sejam admiráveis, a verdadeira virtude da coragem se forma através de pequenos e constantes atos de enfrentamento e superação de medos e dificuldades. 3. Fidelidade nas coisas pequenas. Essa citação de Lucas 16:10 lembra que a verdadeira fidelidade se prova nos pequenos detalhes do dia a dia, estabelecendo uma base sólida para as grandes responsabilidades. São José Maria destaca esse ensinamento do Evangelho de maneira expressiva. Você viu como construíram aquele edifício de grandeza imponente, um tijolo e outro, milhares, mas um a um, e sacos de cimento, um a um, e blocos de pedra que são bem pouco em comparação com a massa total da construção.
e pedaços de ferro, e trabalhadores dedicados, dia após dia nas mesmas horas. Viu como levantaram aquele edifício de grandeza imponente à força de pequenas coisas. Terceiro, aquele que não ama permanece na morte. Vê João 3,14. Já sabemos que não há virtude cristã sem ser motivada pelo amor. Amor a Deus, ao bem e ao próximo. Vê capítulo 9. Sem isso, a virtude é como uma fruta de plástico, muito parecida com a verdadeira, mas não é real. Perguntemo-nos, por que faço as coisas boas? É por amor ou por costume? Ou será por voluntarismo, para provar a mim mesmo que sou capaz de fazer o que me proponho? São José Maria, chamado por muitos de mestre da luta ascética, reforça essa condição essencial para alcançar as virtudes. Para o cristão, luta é sinônimo de amor, sendo um esforço sempre renovado para amar mais a Deus, afastar o egoísmo e servir a todos os homens. É Cristo que passa. 74. Quarto exame-tarefa diária, caminho dando os 25. Assim como a saúde do corpo, a saúde da alma precisa de acompanhamento. Um diabético, se deseja preservar a saúde, monitora frequentemente a glicemia. Quem sofre de problemas cardíacos acompanha a pressão e muitas outras condições exigem o cuidado de tomar remédios diariamente. Também precisam de acompanhamento várias atividades profissionais, execução de obras, prazos e dívidas pendentes, atualizações de sistemas, entre outros. Isso é lógico. O que não é lógico é não haver um mínimo acompanhamento na construção da nossa personalidade humana e cristã, ou seja, no desenvolvimento das virtudes. Resoluções e atos deliberados? Sim. Porém, quando se trata de lutar pelas virtudes na vida familiar, na educação dos filhos, na melhoria do nosso caráter, na correção de falhas no trabalho, nas relações humanas, na vida espiritual, muitos deixam tudo à mercê da espontaneidade do momento. O que ocorre, então? Acabamos praticando o que nos sai mais naturalmente, o que geralmente se traduz em mau humor, cansaço, apatia, vontade de relaxar, programas de TV em casa, caprichos e manias. Notas explicativas. Amor como base da virtude. No contexto cristão, o amor é o fundamento de todas as virtudes. Sem amor, ações podem parecer virtuosas, mas carecem da essência que as torna genuínas aos olhos de Deus. 2. Luta ascética. A luta ascética consiste em esforçar-se para alcançar o desenvolvimento espiritual, combatendo os próprios defeitos e buscando a perfeição moral e espiritual. 3. Exame diário. O exame diário, semelhante a uma avaliação médica regular, é um hábito de autoconhecimento para que as falhas sejam corrigidas e as virtudes sejam cultivadas continuamente. Cristo fala muitas vezes sobre a importância de vigiar. Ele coloca como modelos empregados vigilantes, que ao retorno do patrão de uma viagem, são encontrados apostos, com tudo em ordem, luzes acesas e túnicas cingidas, prontos para trabalhar imediatamente. Lucas 12, 35, 48. Jesus elogia esses servos, fiéis e prudentes, mas reserva palavras duras para o servo que, embora conheça a vontade de seu senhor, não a preparou. Cat. Pense nisso. Como se preparar? Como se manter atento? Primeiro, procure definir bem o seu combate para adquirir uma virtude, aquela que seja mais necessária neste momento. Escute São Paulo, que ensina: não corro como quem corre sem rumo. Segundo, não dê golpes no ar, mesmo versículo. Para isso, ore, medite e proponha-se a lutas pontuais. Anote essas metas. Comprometa-se consigo mesmo, fazendo uma lista breve. Por exemplo, para melhorar a virtude da ordem, anote: vou deixar minhas roupas todos os dias no lugar certo e não largadas pelo chão. Ou para melhorar a gentileza em casa, vou me esforçar durante o jantar para falar apenas coisas amáveis e positivas com minha esposa e filhos, controlando minha tendência de reclamar e criticar. Terceiro, não vá dormir sem antes verificar essa lista breve de propósitos. Esse é um exame particular, um balanço diário que, como diz São José Maria, você deve fazer para adquirir uma virtude específica ou para eliminar o defeito que o domina. Luta, perseverança. O como mencionamos, o Catecismo Daísmo da Igreja Católica, 1810, indica 3 meios de adquirir virtudes. Já comentamos os 2 primeiros, pela educação e por atos deliberados. Agora falta o terceiro, pela perseverança sempre retomada com esforço. Não há perseverança em quem desiste ou interrompe o esforço antes de alcançar o fim. É preciso continuar para perseverar, mas como?
Na rua atrás de minha casa erguem-se muito próximos um do outro, um poste e uma árvore. Com o passar dos anos, ambos continuam lá. Mas o poste apenas está, cada vez mais escurecido pela poluição deteriorando-se. A árvore, uma longeva pitangueira. Pelo contrário, se encontra em um perene processo de renovação vital. Cresce, torna-se mais bela, densa em folhagem, cobre-se na primavera de incontáveis flores brancas e oferece tantos frutos que, apesar da fome dos sabiás e dos passantes, não se esgotam. O poste é símbolo da rotina, a árvore da perseverança. A árvore das virtudes também precisa de renovação, crescimento e recomeços para dar frutos de amor e santidade. Perseverança. São Josemaria, que tanto nos inspira na luta pelas virtudes, escreve: começar é de todos, perseverar de santos. Ele nos oferece pistas para entender como deve ser essa perseverança na luta. Vamos comentar algumas delas. A perseverança refletida, o trecho de caminho citado termina dizendo que sua perseverança não seja consequência cega do primeiro impulso, fruto da inércia, que seja uma perseverança refletida. Para perseverar, a reflexão é mais importante do que a emoção. O entusiasmo inicial com que começamos a buscar uma virtude facilmente se esgota. Com o tempo, podem surgir cansaço, pessimismo diante das dificuldades, sentimento de fracasso e a tentação de pensar que tudo não passou de uma ilusão e que nunca conseguiremos melhorar. Pedro Rodrigues, na edição crítica do livro Caminho, explica que Álvaro del Portillo, ainda estudante, escreveu a São Josemaria: perdi o entusiasmo. São Josemaria respondeu, como registrado em Caminho 94, você não deve trabalhar por entusiasmo, mas por amor, com consciência do dever, que é a abnegação. É preciso agir com amor, esforçando-se para cumprir a vontade de Deus, mesmo que seja contra a nossa vontade, C.F. João, e com consciência do dever. Esse dever nos leva a refletir, a orar, a exercer a virtude da prudência, pedindo conselho para finalmente encontrar uma maneira prática de superar as dificuldades, afastar estados de ânimo negativos e formular propósitos eficazes para seguir na luta. Notas explicativas. 1. Perseverança refletida. Perseverança não é meramente continuar sem motivo. É um esforço consciente e intencional que se renova com reflexão e propósito, não apenas com impulso inicial ou entusiasmo passageiro. 2. Consciência do dever. A prática de virtudes exige compromisso e responsabilidade. Um dever que, motivado pelo amor a Deus e ao próximo, deve permanecer firme mesmo nos momentos difíceis. Queridos ouvintes, chegamos ao fim deste audiolivro e quero expressar minha profunda gratidão a todos que permaneceram conosco até aqui. Sua dedicação em acompanhar essa obra é um verdadeiro sinal de busca pela sabedoria e pelo crescimento espiritual. Que o conteúdo ouvido possa nutrir sua alma e fortalecer sua fé. Aproveito para convidá-los a explorar as playlists do canal Caminho Católico, onde vocês encontrarão outros tesouros espirituais. São obras que podem acompanhar e iluminar sua jornada, como Castelo Interior de Santa Teresa de Jesus, Confissões de Santo Agostinho, Palavras Bíblicas com o Evangelho comentado por grandes eclesiásticos, Filoteia de São Francisco de Sales, Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem de São Luís Maria de Montfort, A Imitação de Cristo de Tomás de Kempis e As Três Idades da Vida Interior do Padre Garrigou Lagrange. Cada uma dessas obras oferece um caminho profundo de reflexão e conversão, e espero que possam encontrar nelas a mesma riqueza espiritual que proporcionaram a tantas gerações. Nosso canal está sempre aberto para quem deseja aprender e crescer na fé. Continue nos acompanhando e compartilhando essa jornada espiritual. Mais uma vez, obrigado por sua presença e que Deus abençoe a todos.